Olá! Nessa aula, nós iniciaremos o estudo das equações de Maxwell. Aqui elas serão tratadas como um postulado, até porque você não tem como fazer uma dedução dessas equações propriamente ditas. Elas vêm da própria natureza. Existe o desenvolvimento histórico, em que você vai descobrindo essas leis e verificando a consistência delas, que é como ocorreu o desenvolvimento do eletromagnetismo, mas uma vez conhecidas do ponto de vista lógico, já que elas vêm do conhecimento empírico, é melhor tratar como um postulado fundamental do eletromagnetismo, que diz o seguinte: todos os fenômenos eletromagnéticos clássicos conhecidos são descritos pelas equações de Maxwell. Se devem, depois de um longo trabalho de vários cientistas ao longo do tempo, como Charles Augustin Coulomb, Ørsted, Ampère, Faraday, entre outros, a unificação se deve a esse cara, James Clerk Maxwell, que certamente é um dos maiores cientistas da história. Né? Tanto é que Feynman diz o seguinte: o século XIX, daqui a 1000 anos, provavelmente será conhecido pelas equações de Maxwell e não por nenhum tipo de guerra, disputas políticas, etc., que ocorreram naquele século. Tá certo? O século, daqui 1000 anos, terá um evento fundamental que definiu a humanidade. E essas são as equações de Maxwell. Tá? Tanto é que talvez seja possível descrever a história da humanidade como antes das equações de Maxwell e depois. Toda a forma de entender a natureza, as comunicações à distância, etc., são consequências dessas equações, do conhecimento dessas equações. O desenvolvimento tecnológico se deve muito ao desenvolvimento dessas equações. Tá? Então, do ponto de vista lógico, nós podemos dizer o seguinte: todos os fenômenos eletromagnéticos clássicos conhecidos são descritos pelas equações de Maxwell, né, que demonstrou-as, formalizou-as lá pelos idos de 1860, essa década aqui. Tá? E elas são mostradas a seguir. Então, nós temos 4 equações. Essas 4 equações aqui, elas são conhecidas como equações de Maxwell macroscópicas. É possível tratar tudo do ponto de vista microscópico, mas a partir de um modelo microscópico implicaria você tratar todas as cargas pontuais que estão lá, os elétrons em torno dos átomos, os núcleos que são cargas positivas, etc. Todo o sistema tem que entrar aqui na densidade, teria que entrar numa densidade de cargas microscópica, uma densidade de corrente microscópica dada por 10 elevado a 28 partículas por metro cúbico num material, num estado sólido, por exemplo. Né? Então, essas equações microscópicas, quando você toma uma média sobre volumes relativamente grandes, elas passam a ser conhecidas como equações macroscópicas. E, para tanto, nós precisamos, adicionalmente a esse conjunto de equações que está aqui, um conjunto de relações que definem o material aonde o eletromagnetismo vai ser estudado. E essas são conhecidas como relações constitutivas dos meios materiais. São as equações 5 e 6 aqui. E também a lei de força de Lorentz, porque se tiver uma carga pontual presente no meio, ela vai sofrer a ação de uma força, essa carga aqui, ela sofre uma força, essa força é a força de Lorentz, é eletromagnética sobre a partícula. Claro que podem ter outras forças gravitacionais, etc., mas do ponto de vista das forças eletromagnéticas, é esse termo aqui, carga vezes campo elétrico mais velocidade da partícula vetorial, produto cruz com o campo magnético presente naquele local. Então, de certa maneira, é possível perceber que o sistema é todo acoplado, porque já que as densidades de carga são compostas de cargas, essas cargas, aqui nas equações de Maxwell, elas entram como fontes de campos eletromagnéticos, mas aqui os campos entram agindo sobre as distribuições de cargas. Então, o sistema, no fim das contas, é acoplado. O
que é possível dizer a respeito dessas equações? Nós vamos falar a respeito do significado físico dessas equações. Nós temos duas equações em divergência. Tá? Como a gente vai ver, essas duas equações em divergência aqui, elas não são linearmente independentes das duas equações em rotacional. E aí, se você puder contar o número de equações total, veja só o seguinte, você tem uma, duas equações, que são escalares, mais três equações vetoriais dessa que vem do rotacional do campo elétrico, mais três equações que vêm do rotacional de H. Então, você tem uma, mais três, igual 8 equações. Ok? 8 equações. E essas equações, como eu mencionei, é possível a gente mostrar que 1 e 2 não são linearmente independentes das equações 3 e 4. Existem relações que mostram que as equações 1 e 2 têm alguma conexão com as equações 3 e 4. Portanto, eu tenho, na verdade, 6 equações linearmente independentes. 6 equações linearmente independentes. Ok? Aqui nesse conjunto. Só que eu tenho um total, vejam só, eu tenho divergência do vetor D igual ρ. Eu já vou falando os nomes, depois eu escrevo aqui, mas esse D aqui é chamado de vetor densidade de fluxo elétrico ou vetor deslocamento elétrico, igual a densidade de carga elétrica. Divergência do vetor B, que é denominado normalmente vetor densidade de fluxo magnético, ou simplesmente vetor B, em muitos lugares, igual a zero, duas equações em divergência, e duas equações em rotacional que me dizem o seguinte: o rotacional do campo elétrico é igual ao negativo da derivada temporal do vetor B. Esse cara aqui, esse E, é chamado vetor intensidade de campo elétrico. Tá? E o rotacional de H, que é chamado vetor intensidade de campo magnético, é igual a densidade, vetor densidade de corrente elétrica, mais a derivada temporal, vejam só, de um termo que depende do campo elétrico. Mas olhando para as equações macroscópicas, no mundo microscópico eu só tenho E e H, ou E e B, se você quiser, né? Porque são relacionados meramente por constantes do vácuo. No mundo macroscópico, levando em conta médias sobre o mundo microscópico, você tem aqui três componentes do vetor D, mais três componentes do vetor B, mais três componentes do vetor E, mais três componentes do vetor H. Ou seja, você tem 1, 2, 3, 4 vetores que se relacionam entre si através de equações diferenciais parciais, e por isso é um campo, ou seja, estou descrevendo um campo através de equações diferenciais parciais. Lembre, né? Definição de campo. Campo é uma entidade matemática que está estendida ao longo de todo o espaço, que tem uma dinâmica temporal e que em cada ponto eu posso atribuir, no caso, um vetor E, um vetor B, um vetor H e um vetor D. Então, essencialmente, esse conjunto de equações aqui descreve a dinâmica dos campos eletromagnéticos. Só que se eu tenho 6 equações linearmente independentes e eu tenho 12 incógnitas, eu preciso de mais 6 equações. E essas 6 equações, elas vêm justamente da imposição de certas relações entre o vetor D e o campo elétrico, entre o vetor B e o campo H de intensidade de campo magnético. Tá? Essas são as chamadas relações constitutivas dos meios materiais. Eu ganho aqui mais 3 equações vetoriais, mais 3 equações vetoriais, ou seja, mais 6 equações. Então, aqui, em total, eu tenho linearmente independentes 6, mais 6, 12. Para resolver quantos? 12 incógnitas. E aí o sistema é completo. Tá? Aí eu posso resolver. Dados os meios materiais que entram através desse cara aqui, que é a polarização dielétrica, e esse cara aqui, que é a magnetização do meio, é a densidade de momentos de dipolo que tem no meio material. Eu tenho relações entre D e E,
B e H, geralmente, mais essas equações aqui, que são equações diferenciais parciais no espaço-tempo, porque tem derivadas espaciais e derivadas temporais. Resolvendo isso, eu posso mostrar como é que se comporta o campo eletromagnético dentro de um determinado meio material ou de uma conjunção de meios materiais. Tá certo? E se tiver uma carga presente nesse meio, ela sofre uma dinâmica que é dada pela lei de força de Lorentz. Né? Então a força seria dada por essa expressão aqui. Bom, o detalhe é que nós vamos mencionar a respeito dos meios materiais e vamos tratar de algumas particularidades, tá? Mas esse vetor aqui, ele pode ter uma componente intrínseca, é o vetor de polarização dielétrica, se tem cargas polarizadas nesse meio. O vetor de magnetização, pode haver já uma magnetização intrínseca do meio, mas geralmente o P e o M, o vetor P e o vetor M, eles dependem de E e de H, de alguma forma, tá certo? Então essa é a ideia. Então a questão aqui, ela é dada da seguinte forma: todos os fenômenos eletromagnéticos clássicos conhecidos são descritos por esse conjunto de equações aqui. Ah, mas e se não for clássico, se for mecânico quântico? Aí eu preciso entrar numa outra seara, que é a quantização do campo eletromagnético. Mas formalmente, a forma das equações não muda muito, tá? Só que o D passa a ser um operador matemático que opera sobre um espaço abstrato chamado espaço de Hilbert, onde você vai ter lá números de fótons e campo elétrico e campo magnético passando a ser operadores. Eles criam e aniquilam fótons, eles eles podem ter dentro deles operadores que criam mais um fóton no sistema ou tiram um fóton, um quantum da radiação do sistema. Tá? Mas é uma generalização que aí é chamada de eletrodinâmica quântica. E a eletrodinâmica quântica, que não desmente as equações de Maxwell no seu cerne, ela é talvez a teoria mais bem testada de toda a história da humanidade, de toda a história da ciência. Não existe, possivelmente não existe, teoria científica mais bem testada e com grau de precisão tão alto quanto a chamada eletrodinâmica quântica, tá? Que seria a generalização das equações de Maxwell para o domínio quântico. Você tem lá uma medida de uma quantidade chamada fator G do elétron, e esse número é conhecido teoricamente com 12 casas significativas depois da vírgula. E a medida experimental também é conhecida com 12 casas depois da vírgula. E as 12, e aí você tem as incertezas a partir daí. E essas 12 ou 13 dígitos significativos batem precisamente teoria versus experimento. Então, essa teoria é muito bem, principalmente quando você quantiza, muito bem testada, e o limite de validade dela é só realmente quando você vai para o mundo de altíssimas energias que hoje são testados no LHC, né, que fica lá na Europa. Então, você teria isso aqui como postulado fundamental do eletromagnetismo. Bom, por hora, o que nós precisamos é definir essas quantidades todas aqui. Então, guardem bem essas equações, elas nos acompanharão por um longo caminho. Vamos definir as quantidades no sistema internacional. É importante dizer que essas equações aqui, elas estão no sistema internacional. Se você vai para outro sistema de unidades, é possível encontrar em alguns sistemas um fator 4π nesse número, um fator 4π aqui, 1/c no DTT, e aí vai. Mas a gente usa o sistema internacional de unidades de medida. Tá? Então vejam só. O que nós definimos? Eu vou colocar as equações aqui novamente para lembrança. Ó. Divergência do vetor D igual ρ, divergência do vetor B é igual a zero, rotacional de E é igual menos o vetor derivada temporal do vetor B em relação ao tempo, rotacional de H é igual o vetor J mais a derivada do vetor D em relação ao tempo. Tá?
Eu posso lembrar aqui também que nós temos D igual ε0e mais o vetor P. Note que há uma assimetria aqui nessa definição, porque o μ0 ele multiplica tanto o H quanto o M. Mas o ε0 só multiplica o E. Não tem nenhum erro aqui. Essa aqui é uma assimetria que vem de definições históricas no Sistema Internacional de Unidades de Medida. Tá? Então, H mais M, todos os dois parâmetros são multiplicados pelo μ0. O ε0 só multiplica E na definição do vetor D. Essa aqui é a nossa equação número 1, número 2, 3, 4, 5 e 6. Certo? São as nossas 6 equações. Eu posso aqui expressar o ε0 já, é a chamada permeabilidade. Vou colocar aqui, ó, constantes fundamentais. Tá? Primeira delas, permissividade dielétrica do vácuo. É o ε0. Tudo que se referir a vácuo, nós vamos tipicamente escrever subíndice 0, tá? Diferentemente da linha de transmissão, onde a impedância Z0 era a impedância característica da linha, do guia de transmissão. Aqui o nosso, vamos ter um Z também para impedância, mais para frente a gente vai ver, para a impedância característica do vácuo, vai ser o Z subíndice 0, e assim vai. Então, o subíndice 0 é guardado para vácuo. E o valor dessa constante aqui, esse epsilon subíndice 0, é 8,854, aí pontinhos, né? Vezes 10 elevado a menos 12 unidades do Sistema Internacional, farads por metros. Essa é a unidade de epsilon. Tá? O outro parâmetro constante que aparece naquele sistema de equações é a chamada permeabilidade magnética do vácuo. Mi subíndice 0, μ0, tá? Esse μ0 no sistema internacional, ele vale 4π vezes 10 elevado a menos 7 henries por metro, tá? Então essas são as unidades fundamentais de permissividade dielétrica e permeabilidade magnética. Aí nós temos aqui, vejam só, 4 vetores, 5, 6 vetores a definir, e mais o J, ou seja, 7 vetores, e mais o ρ, que é uma quantidade escalar. Então aqui nós temos o ρ e o J. Tá? O ρ é chamado de densidade volumétrica de carga elétrica, densidade volumétrica de carga elétrica. Posso lembrar que no sistema internacional, o que é uma densidade volumétrica? Eu vou pegar um determinado volume do espaço, contar quantas cargas tem lá, tantos coulombs, dividir pelo volume desse espaço que eu considerei. No limite em que esse volume seja infinitesimal, essa quantidade aqui, ela passa a ser uma função da posição e do instante de tempo em que eu fiz essa medida. Então, depende do instante de tempo, essencialmente, e da posição. Tá? E ela é, então, coulombs, que é uma quantidade de carga, dividido por unidades de volume, metros cúbicos, certo? Então, no sistema internacional, isso aqui vai ser medido em coulombs por metros cúbicos. Essa é a unidade de medida no sistema internacional. O J-vetor, como todas as grandezas aí, elas são funções do espaço e do tempo. Tá? Elas são funções dinâmicas do espaço e do tempo, parametrizadas pela posição e pelo instante de tempo. Tá? O J-vetor é chamado vetor densidade volumétrica de corrente elétrica.
Okay? É um vetor densidade volumétrica de corrente elétrica. Vejam só que coisa curiosa. Quando você tem uma corrente atravessando uma região do espaço, a densidade volumétrica ela é definida da seguinte maneira. Você vai pegar uma certa seção transversal, uma certa área aqui. Tá? Imagine que tenha uma quantidade de cargas atravessando aqui, esta área A, que você pode muito bem fazer infinitesimal, ΔA, e você vai fazer o quê? A densidade, ela vai ser o quê? A quantidade ΔQ de carga que flui através da superfície, num certo intervalo de tempo t. Então, isso aqui é na imediação de um ponto aqui, de um certo ponto R, tá? Você vai dividir o ΔQ pelo ΔT. Então, você vai medir quantas cargas atravessam essa área por unidade de tempo e vai dividir pela área considerada. Então, notem que isso aqui é medido em amperes, porque é carga por segundo, coulomb por segundo é ampere, por metro quadrado. Ou seja, você está medindo quanta carga atravessa esta superfície, né, para o outro lado, por unidade de área, por unidade de tempo. Né? Essa é a ideia de módulo do vetor densidade de corrente. Como você pode orientar a área arbitrariamente, ou você, por outra, pode pensar que as cargas aqui elas podem ter componentes de velocidade cuja importância para atravessar a área A orientada para lá é só aquela componente realmente perpendicular à superfície, né? Então você tem cargas com certas velocidades aqui, suponha que agora a velocidade está orientada na direção apropriada, na direção da superfície. Como você tem esse aspecto, o J é um vetor. Tá? Então, vetor, densidade volumétrica de corrente elétrica. Tipicamente, a gente se refere, né, como uma simplificação do termo, para ser simples, densidade de corrente elétrica, densidade de carga elétrica, campo elétrico, quando falarmos E. Campo magnético, para nós, tipicamente vai ser o H, mas é possível também dizer ó, o campo E, o campo H, o campo B, certo? E no sistema internacional, então, Coulomb por segundo é ampere por metro quadrado, então eu vou ter amperes por metros quadrados. Essa é a unidade de medida de densidade de corrente elétrica. Tá? Eu vou me permitir não ficar escrevendo que o E é função de E, R de T, o H é função de R e T, certo? Todas as variáveis são funções da posição e do tempo, todas elas. O B, o D, tudo, tá? Mas, para simplificar aqui, ó, campo elétrico associados à grandeza elétrica, eu tenho o E, o vetor D e o vetor P. Tenho três grandezas elétricas aqui, certo? São vetores. E associados ao H, eu tenho o H, o vetor B e o vetor M. Tá? São outras três aqui. São três grandezas de natureza elétrica e três grandezas de natureza magnética. Tá? O vetor E que aparece nessas equações aqui é chamado vetor intensidade de campo elétrico, ou simplesmente campo elétrico. O vetor D é chamado de vetor deslocamento elétrico. Esse nome foi dado pelo Maxwell por razões até certo ponto obscuras. Mas também pode ser chamado de vetor densidade de fluxo elétrico. Tá? Também é possível dizer isso. E o P, esse vetor P, ele é chamado de vetor de polarização dielétrica, ou vetor de polarização do meio. Okay? Então, é meio material, tá aqui, ó, P. E é claro, por conta de que o D leva em conta o P, tá ali dentro também. Mas, assim, essencialmente, quem traz a informação do meio material é o P. O D é um vetor combinado.
do que você aplica ao meio, ou do campo que está aplicado ao meio, mais a resposta do meio. A não ser que o meio já tenha uma polarização intrínseca. O vetor H é chamado vetor intensidade de campo magnético. Ou simplesmente campo magnético. Então veja uma correspondência. E está para H, D está para B, P está para M. Tá? São as correspondências. O vetor intensidade. O vetor B é chamado de vetor de indução magnética ou vetor densidade de fluxo magnético, que é que eu prefiro. Até seria melhor chamar esse aqui densidade de fluxo elétrico. Então, vetor densidade de fluxo magnético. Okay? E, por fim, o vetor M é o chamado vetor magnetização do meio material. Funções do meio, o M e o P. Entra como o meio responde aos campos. É aqui que entra o meio material. Unidades. Vejam só. Nós podemos tirar algumas unidades da análise das equações. O primeiro que eu tenho como tirar a unidade diretamente aqui vou usar esse cantinho aqui para fazer essa conta, é o vetor D. Veja só. Divergência de D é igual a ρ. Certo? Sistema internacional, esse aqui eu sei em que é medido, Coulomb por metro cúbico. Tá? E lembre sempre, derivada introduz unidade, 1 sobre metro. Então, existe uma única alternativa para medir o vetor D. O vetor D tem que ser medido em coulombs por metros quadrados. Vejam, densidade de fluxo elétrico. Carga sobre metro quadrado. E essencialmente por conta do fato de que densidade de carga no sistema internacional é Coulomb por metro cúbico e a derivada espacial introduz 1 sobre metro, é necessário multiplicar as unidades de 1 sobre metro por alguma unidade que me dê como resultado Coulomb por metro cúbico, porque o lado esquerdo tem que ter as mesmas unidades do lado direito. Então aqui necessariamente eu tenho que multiplicar 1 sobre metro por Coulomb por metro quadrado, vai dar Coulomb por metro cúbico, que é a unidade do lado direito. Então, o vetor D, coulombs por metros quadrados. Essa é a unidade de medida do vetor D. Também, diretamente da equação 5, eu posso perceber que o vetor D ele é medido em unidades de Coulomb por metro quadrado. E o P é uma soma direta, a constante de proporcionalidade aqui é 1 adimensional. Então, naturalmente, o vetor P também tem que ser medido em coulombs por metros quadrados no sistema internacional. Não tem outra alternativa. Tá? Quando você lembra de outro detalhe, olha só, o que é o vetor P? Vetor P é o somatório dentro de um pequeno volume do espaço. Imagina que você tem um certo volume do espaço aqui de teste, ou até faça o seguinte, suponha que o volume do espaço seja tudo isso aqui, mas você vai pegar um pedacinho aqui, um certo ΔV. Esse aqui é um ΔV, um delta de volume. Tá? Lá dentro desse delta de volume, se você der um zoom nessa região, você vai ter lá o quê? Cargas positivas, cargas negativas. Suponha que uma certa quantidade de cargas esteja se alinhando para formar momentos de dipolo elétrico. Se você lembrar bem, momento de dipolo elétrico, o P pequeno aqui, subíndice E, momento de dipolo elétrico, é igual a carga, suponha que você tem uma carga Q e uma carga menos Q, separada por um vetor D. Então, é a carga vezes o vetor D de separação entre os dois. Então, note que momento de dipolo elétrico é medido aqui em Coulomb vezes metro no sistema internacional. Coulomb vezes metro. E a polarização do meio conta dentro do volume V
1 sobre o delta volume em torno daquela posição R, naquele instante de tempo, né? Claro que seria uma posição R a partir da origem, você teria um vetor R até aquele ponto. Em torno daquele ponto R, você define um volume infinitesimal. Então, isso aqui seria no limite, quando ΔV tende a zero. Você soma lá todos os dipolos elétricos que tem lá dentro, indo de 1 até o enésimo, e divide pelo volume. Essa é a densidade de momentos de dipolo elétrico do meio, grosseiramente falando. Então, nota o seguinte, isso aqui, ó, em termos de unidades, é o quê? Coulomb vezes metro, porque esse somatório está somando coisas que têm unidades de Coulomb vezes metro, e no final você vai dividir por volume, e volume é metro cúbico. Então, necessariamente, as unidades de medida aqui serão Coulomb por metro quadrado para o vetor de polarização dielétrica do meio, certo? Coulomb por metro quadrado. Bom, mas eu nem precisaria fazer isso aqui, porque naturalmente, pela própria equação do vetor D, eu sei que no sistema internacional P tem que ser medido nas mesmas unidades do vetor D. E, finalmente, campo elétrico, eu posso fazer uma lembrança para vocês. Na eletrostática, se você lembrar bem, você deve ter aprendido que o campo elétrico é igual ao negativo do gradiente de um potencial escalar elétrico. Na dinâmica isso não é mais verdade, tá? A gente vai ter outros termos e nós chegaremos lá quando estudarmos os potenciais eletromagnéticos. Mas na eletrostática isso aqui é verdade. E eu sei que o operador Nabla introduz um fator de 1 sobre metros no sistema internacional e que potencial elétrico escalar é medido em volts. Eu não vou escrever por extenso aqui, é simplesmente V, né? Volts. Tá? Então, naturalmente, volts por metro. Essa é a unidade de campo elétrico. Volts por metros. Tá? Agora, aqui em certo momento você acaba tendo um argumento circular, tá? Porque as unidades são definidas de alguma forma e você adota uma convenção. Mas, digamos, você pode usar esse fato para definir a unidade do epsilon, ou você pode usar a unidade do epsilon para definir a unidade de campo elétrico. Veja só, Coulomb por metro quadrado é igual, aqui por esta equação número 5, Coulomb por metro quadrado, vetor D, a unidade de Coulomb por metro quadrado, é igual unidades de epsilon zero, então epsilon zero, vezes unidades de campo elétrico, unidades de epsilon zero vezes unidades de E. E as unidades de epsilon zero são o farad por metro. Então, já para começo de conversa, eu preciso lembrar que eu tenho que ter metro quadrado. Então, já para começo de conversa, o campo elétrico tem que ter por metro. Necessariamente por metro. Tá? E epsilon zero vezes farad vezes alguma coisa tem que dar coulombs. Se eu lembrar bem, farad é a unidade de capacitância. Capacitância é uma definição que envolve carga por diferença de potencial. Tá? E isso aqui é farads. Isso aqui é o farad. Então vejam só, para que você multiplique farad e tenha carga, ó, farad, capacitância é farad, carga elétrica aqui, ó, carga elétrica é coulomb e V é volt. Potencial elétrico, vou usar a mesma letra de antes, potencial elétrico, φ subíndice E, é medido em volts, certo? Então, para que você tenha farad vezes alguma coisa igual coulomb, o que você precisa ter? Você precisa ter farads vezes volts. Tá? Então, farads vezes volts, daí eu tirei a unidade de campo elétrico. Volts por metro. Ok? Então, essa é a lógica da análise dimensional que você pode ir fazendo. Tá? Bom, aí M e H são medidas nas mesmas unidades, essas duas grandezas, porque a parte esse M0 eu estou somando duas coisas, tem que ter as mesmas unidades. Tá? Então, veja só, dessa equação rotacional de H igual o J, eu sei que o J é medido em ampere por metro quadrado.
necessariamente o nabla introduz 1 sobre metro, e aí sobra o quê? Ampere por metro para esse cara daqui. Então, esse cara aqui é medido em ampere por metro. Guardem bem isso. Eu sempre menciono, a engenharia é uma ciência experimental e, como tal, você precisa indicar, como nós falamos lá no início, ordem de grandeza, unidade de medida correta. Tá? E a unidade de medida correta para campo elétrico, volt por metro, são os principais que a gente vai trabalhar. Volt por metro e campo H, ampere por metro. Necessariamente você tem que saber isso muito bem. Tá? O vetor densidade de fluxo magnético, ele poderia ser deduzido daqui, obviamente, né? Ou seja, rotacional de E igual menos dB dt. Vejam só, desse lado de cá eu tenho 1 sobre metro, e aqui o campo elétrico é volts por metro, então o lado esquerdo dessa equação é a medida em volts por metros quadrados. Naturalmente que aqui eu tenho 1 sobre segundo da derivada temporal, então o ddt tem unidades de 1 sobre segundo, menos é um sinal apenas na equação, 1 sobre segundo, vezes unidades de B tem que dar, vezes as unidades de B tem que dar unidades de volts por metro quadrado. Então, isso significa que o campo magnético ele vai ser medido, para cancelar esse segundo aqui, e para dar volt por metro quadrado, ele tem que ser medido em volts vezes segundos por metros quadrados. Tá? Só que esta unidade, volt vezes segundo por metro quadrado, ganha um nome em particular, Weber, por metro quadrado. Tá? Volt vezes segundo é uma unidade de fluxo magnético e ela é chamada de Weber. Vem lá da lei de Faraday, que é essa lei aqui propriamente. Né? Então, volt vezes segundo é o Weber e o metro quadrado está ali. Então, o campo magnético B é medido em Weber por metro quadrado, só que essa unidade também é homenagem a outro cientista importante na área do eletromagnetismo, que é o Tesla. Então, essa unidade no sistema internacional é equivalente a Tesla. Então, você pode dizer que o vetor de indução ou densidade de fluxo magnético B é Tesla, ou é Weber por metro quadrado, ou é volt vezes segundo por metro quadrado. Tá? Que é equivalente. E a magnetização, como a gente já tinha dito, né, tem que ser a mesma unidade de H, e isso é ampere por metro, portanto. Então, todas as unidades definidas, todas as equações dimensionalmente devem fechar. Tá? Naturalmente que, por outra, né, só para a gente analisar aqui, ó, o vetor B, ele é o que? μ0 vezes H. Esquece o M por enquanto, tá? Pense no vácuo, só para a questão de unidades, para a questão dimensional, unidades de μ0 vezes unidades de H. Essa aqui é ampere por metro. E essa aqui no sistema internacional é Henry por metro. Tá? Agora, se você lembrar bem, fluxo magnético é indutância vezes corrente elétrica. Indutância é medida em henries, corrente elétrica no sistema internacional é medida em ampere, e fluxo magnético tem um nome apropriado que é o Weber. Tá certo? Então, veja só, você está multiplicando henries vezes amperes por metro quadrado. Ou seja, Henry vezes ampere é o Weber por metro quadrado, porque vem do 1 sobre metro do μ0 e o 1 sobre metro do H. Então, Weber por metro quadrado. É outra forma de fazer essa análise dimensional também. Tá? Então, fechamos a parte de análise das dimensões nas equações. Segundo tópico fundamental aqui, interpretação física, significado físico das equações. Significado físico das equações. Então vamos lá. Esse é o segundo ponto aqui nesta aula de equações de Maxwell. O primeiro ponto era apresentar as equações.
discutir as unidades de medida dessas equações. Segundo ponto, significado físico. Você tem que saber o que elas significam, de que maneira elas podem ser interpretadas. Então vamos para a primeira das equações. Primeira, divergência do vetor D igual ρ. Se você tiver no vácuo, o D é epsilon 0E, então isso aqui tem no vácuo, tá? No vácuo. Ou no meio material que a gente ainda não definiu, você pode trocar o epsilon do vácuo pelo epsilon do meio, tá? Mas a gente vai discutir um pouquinho mais dos meios materiais. No vácuo você teria isso aqui, ó. Divergência do vetor E dividido pelo ρ, igual ρ por epsilon 0, e o ρ do vácuo é 0. Não tem cargas no vácuo, então divergência de E igual a 0. Tá? Então no vácuo seria isso. Mas a gente quer aqui expressar essa equação aqui geral. Tá? Essa lei ela é chamada de lei de Gauss, porque o Gauss, de certa maneira, estudou as propriedades matemáticas de vetores e suas derivadas, que no final dá o nome do chamado Teorema de Gauss. Tá? E essa lei aqui, se você considerar somente ela vai te levar à lei de Coulomb, de que o campo elétrico varia com a carga, para uma carga pontual, varia na forma carga dividida pelo raio pela distância ao quadrado. Tá? Se você estiver pensando só na dependência, tá? Tem as unidades que são as constantes de proporcionalidade, tá? Mas é chamada, portanto, de lei de Gauss-Coulomb, ok? Ela é uma lei que foi historicamente derivada a partir de certas análises que o Gauss tinha feito, mas que são originárias, de certa maneira, da lei de Coulomb. Tá? Ou que dão origem à lei de Coulomb, que também é um argumento circular, no fim das contas. Essa lei ela diz o seguinte: existe fonte de divergência para o campo elétrico. Tá? Aqui, especificamente, é o vetor D, mas a gente vai falar indistintamente campo elétrico para D e E, aqui nesse momento. Tá? Então, existe fonte de divergência para o campo elétrico nas densidades de cargas. De carga elétrica. Ou seja, as linhas do campo elétrico divergem nas densidades de carga positivas, ou seja, eu vou escrever assim, de forma simplificada, nas ρs positivas, e convergem para as densidades de carga negativas, para as ρ-. Tá? Então, esta é a ideia dessa lei. Existe uma fonte de divergência. Se você deve lembrar bem disso, né? Se você tiver uma carga pontual que eu vou representar aqui não como um ponto exatamente, mas essa carga é positiva, exatamente sobre esta carga você tem linhas que partem daqui, tá? Essas linhas de campo elétrico, elas partem daqui. Elas saem da carga positiva. Tá? Esta é a interpretação. Tá? Então, o vetor elétrico neste ponto aqui, supondo um meio material, tá? Suponha para essa análise D igual epsilon, que é o corrigido. Já discutiremos isso em um momento, um pouquinho para frente, tá?
Mas suponha que seja isso aqui, D igual a epsilon E. Então eu posso falar em D e E de forma que eles se relacionam por uma constante. Então o campo elétrico, veja só, ele é tangente a uma linha de campo e ele está saindo exatamente para fora da carga, em todas as direções. O vetor elétrico sai, a orientação das linhas é dada pela orientação do vetor campo elétrico. O campo elétrico, ele em nenhum momento está saindo e voltando, ele está saindo em todas as direções, ele está divergindo do ponto. Daí o nome. Diverge, está divergindo. Está saindo daquele ponto onde tem a carga positiva. Por outro lado, se você tiver uma carga negativa, pontual, então essa aqui é uma carga pontual, você vai ter linhas de campo elétrico, que convergem. Ou seja, inverte-se. É o mesmo cenário, mas inverte-se a orientação do vetor. O vetor campo agora ele aponta tangente à linha. Notem que existem infinitas linhas aqui. A gente representa algumas sempre, né? Mas o vetor campo agora ele converge. Ele converge para a carga. Ele converge para a carga negativa. Então, a partir de um determinado raio aqui, você pode ver todas as linhas entrando para dentro, chegando até o ponto onde a carga pontual está colocada. Então, aqui, olha só, o nome da operação que está aqui é divergência. Se a divergência é negativa, porque a densidade de carga aqui é negativa, o contrário de divergir é convergir, está convergindo para aquela carga. Certo? Então, positiva diverge, negativa converge. Se você tiver, por exemplo, regiões separadas no espaço, onde aqui tem um conjunto de cargas positivas, tá? E uma outra região do espaço, onde aqui você tem um conjunto de cargas negativas, tá? Você tem regiões separadas do espaço, tipo um capacitor. O que vai acontecer? Nesta região aqui, as linhas saem, só que elas vão convergir para lá. Eu não sei como é que são essas linhas, exatamente as minhas figuras ficaram... Mas elas estão fazendo isso aqui, ó. Elas estão saindo do positivo e voltando para o negativo. Tá? Isso aqui. Aqui dentro também, né? A linha está saindo aqui, assim, onde em cada carga você tem linhas saindo. E aqui em cada carga tem linhas convergindo de alguma maneira, algumas se cancelam, etc. Mas, globalmente falando, esta região aqui tem cargas positivas, tem carga negativa, e as linhas elas são orientadas de tal maneira que elas vão na direção saindo do positivo e indo para o negativo. Então, convergindo para o negativo. Existem linhas que vão para o infinito aqui e voltam pelo menos infinito, ou para lá é menos infinito, né? Vão para o menos infinito e voltam pelo infinito. Aqui, tá? E o campo elétrico, naturalmente, tá? Ele sempre é tangencial às linhas de campo. Então aqui o campo é assim, né? Se essa figura representasse uma situação, aqui o campo é assim, aqui nesse ponto o campo está convergindo para o negativo, aqui nesse ponto ele está saindo do positivo, aqui o campo está assim, e assim vai, acho que já deu para entender a ideia, tá? O campo é sempre tangencial à linha de campo. Então esta equação, ela te diz isso. Para o campo elétrico existem fontes de divergência, certo? Esse é o significado da lei de Gauss-Coulomb. Bom, naturalmente você pode obter a forma integral, isso fica como parte de exercício, a nós interessa a forma pontual, a forma diferencial das equações de Maxwell, mas em muitas aplicações é interessante usar a forma integral. Eu vou colocar a você como um exercício, faça a integral de volume disso aqui, integre no volume dos dois lados, aplique o teorema de Gauss e você chega na forma integral desta equação. E aí você pode analisar, se eu tivesse integrado aqui, integrado lá, etc. É claro que na forma integral, se você integrar, supondo que esta região tem uma carga Q total e esta região tem uma carga menos Q total,
Se você integrar pela lei de Gauss, se você fizer a integral disso aqui no volume, tá? Você integrar isso aqui no volume, você vai estar integrando uma densidade de cargas. Aqui dentro tem um delta de carga dividido pelo delta de volume. Se você somar todos os delta Q, delta V vezes o delta V, somar tudo, você vai ter a carga total aqui dentro. Integrar essa equação no volume. Se você pegar um volume que engloba só isso aqui, ó, se você pegar um volume assim, tá? Este volume aqui, esse volume que engloba só a carga positiva, o total vai ser o montante de carga mais Q. Por outro lado, se você pegar uma integral só aqui, ó, só neste outro volume, o seu resultado vai ser menos Q. E por fim, obviamente que se você integrar tudo, se você integrar sobre um volume que engloba as duas parcelas, o seu resultado é zero. Note que na forma integral da equação, tá? Eu vou até expressar ela aqui, mas você vai demonstrar a integral do vetor D escalar dA sobre uma área que engloba um volume V. Isso aqui é igual à integral de ρ vezes dV sobre este volume, que é igual à carga total contida no interior do volume considerado. Tá? Então, nota o seguinte, que embora se você englobar tudo, o resultado da integral D escalar dA é zero, porque a carga total contida lá dentro é zero, o campo não é necessariamente zero. Tá? Isso só significa que tem tantas linhas saindo daqui, quantas linhas chegando lá. É isso que essa equação vai te dizer. Tá? Então, essencialmente, é isso da lei de Gauss. Vamos para a segunda das equações. A segunda das equações. Segunda equação. Divergência do vetor B igual zero. Tá? Isso aqui é chamado lei de Gauss magnética. Ou ainda a ausência do monopolo magnético. O que essa lei diz? Ela diz o seguinte: não existe fonte de divergência para o campo magnético B. Não existe divergência de B. A divergência de B é zero. Então não existe essa fonte. Tá? Isso significa que se as linhas de B não podem divergir, se você pegar um ponto do espaço como referência, você vai ver uma quantidade de linhas. Digamos que você começou aqui, uma quantidade de linhas que saem, você vai seguindo uma trajetória de linhas de campo no espaço. Em algum momento, essa linha tem que retornar, entrar de volta no ponto. Então, as linhas de B, isso aqui é uma consequência, as linhas de B são fechadas. Tá? E isso implica também dizer, não existe o monopolo magnético. Não existe um polo norte no qual saem linhas de campo. Separado. Não existe essa partícula que teria um polo norte magnético puro, tá? Ou um polo sul magnético, que é o equivalente ao positivo e ao negativo da carga elétrica. Tá? Para o campo magnético, esse tipo de fonte de divergência não existe. Pelo menos experimentalmente nunca foi encontrado. Tá? Então esse é o ponto, não existe monopolo magnético. Então as linhas são fechadas. Você vai considerar linhas no espaço de campo magnético. O campo magnético ela tem
de tal maneira o vetor magnético se comporta que ele sai daqui, ele faz uma trajetória no espaço. Digamos que esta linha esteja orientada nesse sentido aqui, né, no sentido anti-horário, no quadro aqui. Então, essas linhas aqui, o vetor magnético B, ele circula, então para cá ele aponta assim, depois para cá ele aponta assim, de tal maneira que, no fim das contas, as linhas são fechadas. Internamente, essa outra quantidade de linhas aqui, que você vai acompanhando o vetor B no espaço e vai traçando uma reta local tangente ao vetor, e aí você faz uma linha, você teria infinitas linhas aqui, né? Aqui só infinitas sequências de linhas. Pode ser que internamente aqui a linha seja orientada no outro sentido, ó. Sentido aqui estaria no anti-horário, aqui estaria no sentido horário. Então aqui dentro, o vetor B, ele aponta para cá, esse aqui aponta para cá, sempre tangente à linha, né? Aqui aponta para cá, aqui aponta desse modo, e aqui aponta para cá. Tá? Ele fecha, as linhas são fechadas. Tá? Bom, isso é uma lei empírica que significa não há monopolo magnético. Esta é uma consequência fundamental dessa chamada lei de Gauss magnética. Tá? Não existe carga magnética positiva, que seria um polo norte, digamos. Não existe carga magnética negativa, ou um polo sul. Tá? Então, não existem polos separados, não existe um monopolo. Bom, existem teorias que agregam a densidade de carga magnética. Na prática, seria você substituir este zero aqui por uma densidade de cargas magnéticas. E isso, no caso empírico conhecido até hoje, essa densidade é zero, não existe esse monopolo. Mas, se existir, em algum momento alguém descobrir, isso não é uma catástrofe. Você só inclui aqui a densidade de carga magnética na equação. É a única coisa que precisa fazer, com um adicional que é correção na lei chamada lei de Faraday, que é a seguinte que a gente vai tratar aqui. Tá? Mas, na essência, não há uma catástrofe se essa carga existir. Tá? Existem teorias, como é, por exemplo, uma análise feita pelo Dirac, do monopolo magnético, e que, se ele existisse, seria uma coisa muito interessante, porque isso explicaria o porquê a carga elétrica é quantizada, por que a carga elétrica só aparece em múltiplos de um certo valor, que é a carga do elétron, no caso macroscópico. Né? No caso, que eu não esteja olhando lá para os quarks. Né? Quarks têm cargas fracionárias dessa carga eletrônica, mas essencialmente o Dirac ele fez uma análise das equações, e se você supusesse essa existência do monopolo magnético, a carga elétrica seria quantizada nessa análise, nessa teoria proposta pelo Dirac. Essa proposta é muito antiga, então as pessoas começaram a procurar esse monopolo magnético. Existe um experimento datado lá de 1983, um cientista, o nome dele é alguma coisa Cabreira, né? Eu não lembro exatamente, mas foi publicado no Physical Review, eu acredito, Physical Review Letters, em que ele teria medido um monopolo magnético, só que ninguém conseguiu, desde a década de 1980, ninguém mais conseguiu reproduzir esse experimento. Então admite-se que aquilo ali é algum artefato, alguma coisa que aconteceu experimentalmente. Tá? Seria legal se existisse, por essas questões de explicar a quantização da carga elétrica, mas nunca foi verificado experimentalmente, então até se prove em contrário, não existem cargas magnéticas. E se existir, acrescenta-se a densidade de carga aqui e aí lê-se. Existe fonte de divergência para o campo B nas densidades de carga magnética, e as linhas divergem das cargas magnéticas positivas, ou polos norte, sei lá, se você quiser definir assim, e convergem para as cargas magnéticas negativas, igual que feito para a lei de Gauss elétrica, para a lei de Gauss Coulomb. Ok? Então essa seria uma ideia de correção. Mas como não existe, as linhas são fechadas.
certo? Seguindo adiante, qual é a próxima lei que nós temos que tratar? É a chamada terceira equação, das quatro equações, é a terceira, é a chamada lei de Faraday. Opa, deixa eu escrever a equação primeiro. Rotacional de E, lê-se dessa forma, rotacional de E igual menos dB de T. Tá? Essa aqui é chamada de lei de Faraday, simplesmente, ou Faraday-Lenz, porque o cara que colocou o sinal aqui fez a análise ao Lenz, ou ainda porque também existe uma análise, a descoberta dessa lei também se deu por intermédio do Henry, tá? Pode ser também lei de Faraday-Lenz-Henry, mas tipicamente ela é só chamada de lei de Faraday, tá? O detalhe é o seguinte, tá? A enunciação matemática desta lei, na forma como ela está, ela não foi feita exatamente pelo Faraday, tá? Então, muitas vezes a impressão que dá é que o Maxwell pegou a equação dos outros e chegou a, então essas equações são minhas, né? Na verdade, ninguém se intitula dono de equações. Entendeu-se historicamente que o formato das equações, embora não existisse cálculo vetorial, mas o conteúdo das equações, formalmente, quem deu forma final foi o Maxwell, e aí as pessoas passaram a chamar de equações de Maxwell. Tá? Mas o Faraday, ele enunciou a lei de indução. Ele nunca chegou a expressar uma lei com este caráter matemático que está aqui. Tá? E a análise fundamental dessas equações se deve ao James Clerk Maxwell. Então, essa equação, ela diz essencialmente o seguinte, tá? Embora essa lei, empiricamente, o conteúdo dela foi descoberto por Faraday, Lenz, Henry, lá por volta de 1831. Tá? O conteúdo desta lei diz o seguinte, existe fonte para um campo elétrico no caso aqui é o próprio E, de natureza rotacional, ou ainda solenoidal, linhas que circulam, né? Cujas linhas, esse campo aqui, cujas linhas são fechadas. Esse campo que é advindo desta lei, essa parcela do campo elétrico, as linhas se fecham, tá? Então eu tenho o campo elétrico, uma parte do campo que as linhas divergem onde tem carga e uma outra parte desse campo que simplesmente tem linhas fechadas. É uma soma das duas coisas, de alguma forma. Existe uma fonte para um campo elétrico E de natureza rotacional, cujas linhas são fechadas. Aonde que está essa fonte? No negativo, se eu quiser ser bem preciso, no negativo da taxa de variação temporal do campo magnético B. Isso aqui é o que diz a lei. Em outras palavras, menos dB/dt, ou seja, o negativo da variação temporal do campo magnético cria campo elétrico, ou gera um campo elétrico, e de natureza rotacional. Okay? Então, se você tiver não é o vetor B, tá? Se você tiver o conhecimento do menos dB/dt, pode existir B. Se esse campo não varia no espaço, no tempo, desculpa, se esse campo não varia no tempo, não há campo elétrico induzido, tá? Então é preciso que haja um vetor, deixa eu tentar fazer aqui uma outra cor aqui,
é preciso que haja um vetor no espaço menos dB dt. Então, existe um vetor. O B, sei lá eu, num dado instante de tempo, o B pode estar apontando para cá, ó. Pode ser que o B esteja apontando para lá. Não interessa o B. O que interessa é o menos dB dt. Tá? Aonde vai estar o campo elétrico? Lembrem daquela ideia de rotacional como uma velocidade, entre aspas, velocidade angular. A velocidade angular de E seria esse menos dB dt. Então, o E vai circular em torno do menos dB dt. Então, nesse ponto do espaço, você teria um campo elétrico que circula em torno do menos dB dt, as linhas circulam localmente, né? Eu não posso estender essa região muito largamente, a menos que esse cara seja uma constante, mas infinitesimal, é local a lei. E ela diz o seguinte, que se tiver neste ponto do espaço um menos dB dt, linhas de campo elétrico vão circular em torno deste vetor, localmente falando. Tá? Então aqui, olha, regra da mão direita é o menos dB dt, não o B. O B eu não sei onde está. Tá? Menos dB dt, regra da mão direita, essas linhas vão circular assim. Então você vai ter um campo elétrico aqui, que é assim, ó. Ele tende a ser dessa forma, circulando em torno do menos dB dt. Ok? Então ele circula em torno do menos dB dt. Essa é a ideia. Outro detalhe interessante é que, principalmente quando você faz aplicações da lei de Faraday, é muito comum aplicar em transformadores, máquinas elétricas e tudo mais. E você sempre tem lá a aplicação da lei na forma integral, tipicamente, em torno de um circuito condutor. Agora veja só o seguinte, esta lei aqui é uma lei entre campos elétrico e magnético. Em nenhum momento é preciso a existência de qualquer meio material, quanto mais condutor. Tá? O que acontece é o seguinte, aqui no ar mesmo, tá? Nós temos luz presente, então tem campos eletromagnéticos aqui. O que acontece? Tem um campo magnético variando no tempo, digamos que o menos dB, o B, ele oscila, então o menos dB dt é um cara que oscila também, tá? E aí, em torno deste vetor de menos dB dt, circula o campo elétrico. Digamos que o menos dB dt está oscilando aqui, tem um campo elétrico circulando aqui em torno, e naturalmente, se você colocar uma espira condutora aqui, o que tem no condutor? Carga elétrica livre. E aí vai produzir o quê? Uma corrente elétrica, vai forçar uma corrente. Tá? Se você deixar os terminais dessa sua espira em aberto, a carga elétrica vai andar até que ela se acumula na terminação dos condutores. Se não há um campo intenso suficiente para produzir a ejeção dos elétrons do material, ou seja, faiscamento no gap, vai aparecer uma diferença de potencial ali, porque as cargas estão forçadas a andarem por conta desta lei. Mas nesse sentido, a espira condutora funciona como um sensor, vamos chamar assim. É o que te permite verificar a existência da lei. Mas a lei está acontecendo aqui, ó. Você pode pegar um circuito virtual no espaço. Se tiver um campo magnético presente aqui no espaço, que oscila, de tal maneira que aqui tem um menos dB dt, essa caneta verde é o vetor menos dB dt, o campo elétrico circula aqui em torno. E aí, se você colocar uma espira condutora aqui, ela vai... os elétrons que estão presentes ou as cargas que estiverem presentes vão ser forçadas a andar, se for elétrons contrário à direção do campo, se forem cargas positivas, buracos, por exemplo, num determinado material, no sentido do campo. Mas esse cara, ele não precisa existir. A lei não precisa ser aplicada a trilhas condutoras, a caminhos condutores. Ela é uma lei que relaciona campos. Ela funciona no vácuo. Se você tiver um campo magnético no vácuo oscilando,
vai aparecer um campo elétrico, que também vai oscilar, no fim das contas, circulando em torno do menos dB/dt. Essa lei é válida de forma geral. Tá? Então, ponto importante aqui, ó, é uma lei entre campos. Tá? E e B, nesse caso aqui. Tá? Ela pode ter a presença de um meio material, mas ela, em o caso geral, ela prescinde, não precisa do meio material presente. Ok? Então, esta é a lei de Faraday-Lenz. Como é que você vai saber qual é a orientação do campo elétrico induzido? Bom, você vai ter o vetor B numa determinada orientação. Você tem que calcular a derivada temporal do vetor B. Então, você vai ter o dB/dt. Inverte o sentido, porque tem menos. Então, é o menos dB/dt, é o final que você tem. Encontrou o menos dB/dt? É esse vetor aqui, esse aqui, digamos, apontando para cima. O campo elétrico, regra da mão direita, circula em torno desse, localmente falando. A quarta lei é a que falta para a gente fechar o assunto do significado físico. É a quarta lei. É chamada de lei de Ampère-Maxwell. Ela era a lei de Ampère, lá deduzida pelos idos de 1820, matematicamente não exatamente dessa forma, mas digamos, o até o J era uma lei rotacional de H igual J, era o que definia a lei de Ampère, tá? Descrevia o que era conhecido como a lei de Ampère, que na verdade teve vários cientistas envolvidos, aí Biot-Savart, Ørsted e tudo mais, na dedução, na demonstração experimental, na descoberta experimental e tudo mais. Até que chegou Maxwell e falou, não, essa lei até aqui, só isso aqui está errado, eu preciso introduzir esse fator aqui. Isso gerou uma certa polêmica à época, mas sem esse termo não tem onda eletromagnética. E ele hoje se sabe que ele está presente ali e tudo mais. É a derivada temporal do campo elétrico. Aí ela lê-se quase igual à lei de Faraday. Né? O que diz essa lei aqui? O campo magnético, no caso aqui o H, tem fonte tem uma fonte para uma forma, ou sei lá, o campo magnético de natureza, melhor colocar assim, de natureza rotacional, tem fonte nas densidades de corrente elétrica de condução, é carga elétrica em movimento, portanto, que é o J, ok? E também na taxa de variação temporal do vetor deslocamento elétrico. Tá? Esse é o derivada do vetor D em relação ao tempo. Ela é chamada de densidade de corrente de deslocamento. Densidade de corrente de deslocamento. Anote o seguinte, eu estou omitindo a palavrinha vetor. É vetor densidade de corrente de deslocamento, se você quiser ser bem completo. Tá? Mas esse derivada do vetor D em relação ao tempo é
uma derivada parcial em relação à variável temporal, é chamado densidade de corrente de deslocamento. Então eu tenho uma corrente J total, que é o J de condução, é o próprio J que está aqui, mas ele é um J de cargas em movimento. Ele é dado, se você quiser lembrar, densidade de carga vezes velocidade, esse aqui, mais a corrente de deslocamento, mais o vetor derivada temporal desse cara, esse vetor D, que é chamado de vetor de deslocamento elétrico. Então, se você for olhar, em um dado instante de tempo, você pode ter um vetor total, J, mais a derivada do vetor D em relação ao tempo. É uma soma vetorial. Esse cara aponta numa certa direção. E o campo magnético, pela regra da mão direita, vai circular aqui no entorno disso. Vai circular em volta desse vetor. Então, aqui você vai ter regra da mão direita, o vetor H, ele está circulando aqui, sempre tangencial às linhas de campo, ele está circulando em torno desse vetor aí. Então ele está circulando em torno do vetor completo. Nota que esta lei implica, não precisa ter cargas. No vácuo também pode ser induzido. Então, essa aqui é uma lei de, vamos chamar assim, entre aspas, de indução para campo magnético. Assim como a variação temporal do campo magnético cria campo elétrico, esse campo de natureza solenoidal, rotacional, que tem linha fechada, o contrário também é verdadeiro. A variação temporal do campo elétrico, na forma do vetor D, também cria campo magnético. Então você tem uma certa simetria aqui na natureza. Tá? Campo elétrico variando no tempo induz um campo magnético que circula em torno dessa variação, supondo J igual a zero, que é o caso do vácuo. Tá? Então, embora essas equações tenham que ser resolvidas de forma simultânea, porque elas são acopladas, eu tenho derivada espacial de um igual derivada temporal do outro, derivada espacial do outro igual derivada temporal do um, eles têm acoplamento nas equações, eu não posso mais falar em campo elétrico e magnético separadamente, eu tenho que falar do campo eletromagnético, porque existindo um que varia no tempo induz o outro, que varia no tempo que produz o um. Tá? Embora essas equações tenham que ser resolvidas de forma simultânea, porque elas são acopladas, uma forma grosseira, intuitiva de pensar a onda eletromagnética é supor que um apareceu primeiro. Tá? Aqui é difícil dizer qual, porque as coisas estão acontecendo. Mas suponha que apareceu um campo magnético variante no tempo. Então você tem o menos dBdt, que está oscilando. Esse oscilando produz um campo elétrico cujas linhas circulam em torno desse vetor oscilante. E como ele está oscilando, ele está invertendo a direção, as linhas desse vetor também vão inverter do vetor elétrico, no caso que foi induzido. Tá? Agora, esse vetor elétrico que é induzido, veja que se a linha de campo inverte de sentido, ele está invertendo de sentido. Então ele está oscilando também no tempo. E se ele está oscilando no tempo, ele produz, por força dessa lei, um campo magnético secundário em torno dele, e aí essa estrutura começa a andar. E essa é a visão pictórica de uma onda eletromagnética. Tá? Só para antecipar alguma coisinha aqui, você veja só, suponha vácuo, para que a gente seja bem simplista aqui na análise. E como eu falei, grosseiramente, você pode fazer isso, mas na realidade você tem que resolver o sistema acoplado. Tá? Então imagine aqui que você tenha um campo magnético que está oscilando, então ele tá invertendo de sentido, de magnitude. O dBdt, eu não estou preocupado muito com o sinal aqui, mas o dBdt vai estar orientado aqui também, dessa forma. Não precisaria, eu posso ter o B assim e o menos dBdt assim, podem estar orientados arbitrariamente, mas suponha que estejam na mesma direção, para simplificar. Vai aparecer um campo elétrico aqui, e como este cara está invertendo esse campo elétrico aqui, ó, pense nesse local aqui, ó.
nesse local aqui, ó, ele tá perpendicular. Não parece, mas ele está perpendicular ao plano do campo magnético, tá? Esse aqui é o plano da espira, perpendicular ao dBdt. Tá? Então aqui eu tenho dBdt e aqui eu teria, vamos colocar assim, aqui, ó, aqui eu teria um campo elétrico que também vai oscilar, porque se esse oscila, esse cara que está circulando em volta, se eu pegar esse ponto aqui em torno dessa circunferência, o elétrico também circula, e aí vai produzir um magnético secundário aqui, que também circula em torno da derivada do vetor E, que vai produzir um outro que circula em torno, e assim vai, esse negócio vai andando, tá certo? Então, é uma visão muito rudimentar, porque naturalmente, como eu mencionei, quem vem primeiro, a variação de um ou a variação do outro? Não existe isso, elas são acopladas. Preciso resolver o conjunto de equações de forma acoplada. Bom, eu gostaria ainda de mencionar o seguinte aspecto, tá? Que é o aspecto dos meios materiais. Tá? Então, meios materiais. Existem três propriedades fundamentais, eu menciono aqui, tá? E para nós o que interessa é a relação D igual a epsilon E, epsilon 0E mais P, é isso que eu estou querendo enxergar, B igual Mi0H mais M, é essa parte aqui. Eventualmente o J se relacionando com o campo elétrico através da lei vetorial de Ohm. Tá? Isso aqui é a lei vetorial de Ohm. Mas ela é bastante simples aqui, né? O que a gente tem para estudar meios materiais? Nós temos propriedades essenciais dos meios materiais, chamados de linearidade, tá? Então, o que é linearidade? Você tem que pensar sempre, aliás, antes disso aqui, tá? Você tem o meio aqui, que é caracterizado por uma função resposta. Sinônimo de função resposta, nesse contexto, é susceptibilidade. Entre aspas aqui, pode ser susceptibilidade magnética, susceptibilidade dielétrica ou a condutividade do meio. Aqui você tem desse lado um estímulo e do lado de cá você tem uma saída. Esse estímulo pode ser escalar ou vetorial, a saída também. No caso aqui a gente está preocupado com grandezas vetoriais. Então, via de regra, tá? Você tem aqui no domínio do tempo, tá? No domínio do tempo, o componente de saída Jésimo, que depende da posição e do tempo, tá? Isso se você pensar ainda que a parte espacial não joga, tá? Parte espacial, a resposta é local, porque pode ser que a saída na posição R depende de alguma coisa em R', em uma outra posição do material, por exemplo, mas se você supuser que não joga, você tem que considerar que ó, no domínio do tempo, o seguinte, isso aqui é uma integral de convolução somatório sobre todos os K componentes, tá? De quem? De uma função susceptibilidade, eu vou usar a letra Q, JK, ou seja, conecta a componente J da saída com a componente Késima das entradas. Esse cara aqui pode ser eventualmente função da posição, mas a resposta se dá localmente, então R e T menos T', e o estímulo ele é calculado a componente Késima do vetor de estímulos, então suponha que o S é um vetor, tem componentes, e o estímulo também é um vetor, tem componentes, que você pode indexar por um rótulo K, tá? E eles dependem da posição e do tempo, tá? Da posição e do tempo. Só que a saída depende de uma integral de convolução
que vai desde menos infinito até infinito. Essa função aqui é limitadora, porque você não pode ter saída antes da entrada. E essa função, então, ela tem um limite. Na verdade, ela limita o superior da integral até t aqui. Mas se você quiser deixar até infinito, a forma dessa função limita. Tá? E é uma integral em dt'. Tá? Então, você tem a componente késima do estímulo podendo produzir uma saída jésima que não é igual à direção de k. Tá? Você pode ter isso. Pode acontecer. Então, via de regra, eu estou especificando, vai até t, mas se você quiser colocar de forma geral, o limite da integral vai aparecer na função susceptibilidade. Né? Essa função aqui que depende de jk e que depende da posição e do t menos t'. E, eventualmente, pode depender do estímulo. Pode depender do estímulo também. Eu não escrevi aqui, mas pode ser que ela dependa da amplitude, da direção dos estímulos. Tá? Então, na essência, se você for isso aqui para o domínio ômega, domínio da frequência, você pode fazer uma transformada de Fourier de uma convolução. E aí, assumindo linearidade, que é o que nós vamos discutir aqui, assumindo isso aqui, linearidade, você pode ter que, eu já vou discutir, mas aí é o caso em que não depende de EK, essa função susceptibilidade, você vai ter que o SJ de R e de ômega, til, é igual ao função susceptibilidade da posição E de ômega, vezes o estímulo componente ômega-ésima na frequência aqui, tá? Aqui JK. Então, somado sobre todos os Ks, né? Porque você tem o teorema da convolução aqui. Você pode aplicar essa regra aqui. Tá? Então, no domínio do tempo, tipicamente a resposta de um meio material, ela aparece atrasada. Você aplicou lá o campo elétrico, aplicou o E, quer saber quanto o material polariza. Não é imediato. Os dipolos elétricos, suponha que você tenha um dipolo elétrico assim inicialmente no meio material, e você aplicou o campo aqui. Ó. O que vai acontecer? Esse dipolo tem que rodar até alinhar com o campo. Demora um tempo. Ou seja, aqui contém efeitos de retardo, efeitos, se for o caso, não linearidades, etc. Tá? Então, no domínio do tempo é uma convolução, mas na frequência, quando eu estou tratando de um único ômega, principalmente, regime harmônico, né, a transformada de Fourier te leva para essa análise componente a componente de frequência, você tem uma relação que, ao invés de ter que fazer uma integral, é uma simples função produto entre a função resposta e o estímulo. Isso te dá a saída. Somado sobre todos os estímulos e todas as funções respostas que conectam o estímulo késimo com a saída jésima. Certo? Então, via de regra, o eletromagnetismo é assim. Tá? O que a gente quer definir agora? Linearidade, isotropia e homogeneidade. Então, guardem bem esse fato aqui. Ó. Eu tenho, via de regra geral, uma função resposta do meio tá? É o nosso Ki JK de R e de ômega. Estou olhando na frequência isso aqui. Frequência temporal, certo? Que a gente nem vai mais escrever esse tio aqui, tá? Porque, entende-se, vale para o domínio da frequência. Tá? O que acontece? E, eventualmente, pode depender das componentes K do estímulo, que também com relação à frequência ômega aqui. Né? Na verdade, isso aqui é uma série muito complicada. Tá? Em geral, uma série, se for não linear, muito complicada. Tá? Então, o que é linearidade? Linearidade significa a resposta, a saída é linearmente proporcional ao estímulo. Vamos
Vamos pegar exemplos em circuitos elétricos, tá? Mas podemos colocar aqui também exemplos em magnetismo e tudo mais. O primeiro exemplo, imagine um resistor, dito resistor ohmico, e você tem lá uma relação corrente igual G vezes tensão. Você aplica uma diferença de potencial, mede a corrente como função de V, do estímulo aplicado, e você vai ter uma linha reta. Ou seja, a minha linha reta talvez não tenha ficado tão reta assim. Ou seja, G é a razão entre I e V, e isso aqui é independente do estímulo. Essa relação entre a saída e a entrada é uma constante. Então isso aqui seria um resistor linear, ok? Mas eu posso pegar um outro caso em que o sistema é claramente não linear. Tá? Outro exemplo de caso não linear, ou um exemplo de caso não linear, é um diodo. Você tem I de V, função de V, e a resposta é mais ou menos assim. Para cá é quase zero, para lá é exponencial. I de V dividido por V, que eu posso chamar de G, nesse caso aqui, tá? Não é a condutância diferencial, que eu poderia até linearizar, depende de V. A relação direta depende do valor do estímulo. Tá? Depende do valor do estímulo. Então, esse caso aqui é claramente não linear. Porque a função resposta, G, depende da amplitude do estímulo. Certo? Então, o que nós queremos? Nós queremos trabalhar no regime linear. Isso é um passo fundamental aqui. Eu poderia, então, considerar, num dado ponto do espaço, a função dielétrica. Tá? Digamos que eu apliquei um campo elétrico na direção de x, quero medir a polarização da direção de x. Tá? E essa aqui, assim, para que a relação seja nas unidades idênticas e a função resposta seja adimensional, eu vou plotar aqui, digamos, o E0x. Permissividade do vácuo vezes x. Tá? Então, se o meio é linear, você vai ter isso aqui. Ó. A componente x comporta-se linearmente com a aplicação de um campo elétrico. Ou seja, aplicou o campo elétrico, o meio se polariza. Quanto polariza? De forma linear. E aí você vai ter o quê? A polarização componente x dividido pelo ε0 ex igual uma constante, que é a chamada susceptibilidade elétrica ou dielétrica do meio. Tá? Ele pode depender da direção aqui. Então eu vou chamar isso aqui de componente xx, porque eu estou medindo a polarização em x, campo elétrico aplicado em x. Então pode ser que em outra direção seja outro valor, mas em x eu teria uma constante. Pode variar com quem? Com a frequência, eventualmente, mas não depende. Linearidade definida assim, ó, não depende de EX, que é o estímulo. Então, esse aqui é o estímulo. E essa aqui é a resposta, é a saída. Polarização dielétrica, estímulo, a saída, estímulo, campo elétrico, intensidade de campo elétrico. Tá? E você teria uma reta. Se você faz uma medida desse material, aumentando E, aumenta a polarização dielétrica. Isso faz com que, nesse caso, o D, que é escrito como ε0E, possa ser escrito assim, ó, mais P, né? Mais P, possa ser escrito como ε0E mais uma função. Aqui eu estou analisando só a parte da linearidade, então esqueça as outras características de isotropia e etc. Mas eu teria uma função susceptibilidade dielétrica vezes o ε0E. Eu teria isso. E aí eu posso simplesmente escrever isso aqui como ε0, 1 mais esta função, vezes E, o que me dá direito, no caso da linearidade,
de escrever que D é igual a um epsilon diferente do epsilon 0E, né? Onde a susceptibilidade é a susceptibilidade dielétrica, do meio. Ela pode variar com a frequência, tipicamente varia. O epsilon é igual ao epsilon 0 vezes 1 mais a susceptibilidade. Então, o vácuo teria esse número igual a 0, daí você já tem epsilon 0. Para o meio material, esse número aqui em geral é diferente de 1, maior que 1 normalmente. E se você quiser calcular uma propriedade relativa, você normaliza isso pelo epsilon 0. E aí você vai ter o epsilon pelo epsilon 0, né? Você vai ter uma propriedade relativa, que é 1 mais a susceptibilidade. Então, essa aqui é a permissividade relativa do meio. Mas a relação que nós estamos esperando é algo assim, ó. O vetor D é proporcional a epsilon E. E esse epsilon, então, passa a ser chamado de permissividade dielétrica do meio. O que mais que a gente pode fazer? A gente pode fazer o mesmo para a condutividade. Então, note que a condutividade, no caso de um diodo, embora ele não seja um material puramente homogêneo, mesmo que você pegasse um semicondutor, aí ele provavelmente apresentaria não linearidades. Então, na essência, meios lineares, do ponto de vista de condutividade, são aqueles em que você pode escrever a lei vetorial de Ohm, tá? Onde esse sigma é chamado de condutividade elétrica. E no sistema internacional, você pode verificar que as unidades são Siemens por metros. Então, naturalmente, você teria algo assim. Você aplicou o campo elétrico na direção de x, apareceu uma corrente na direção de x e a relação é uma linha reta. Esse seria o caso linear. E aí a relação Jx por Ex te daria uma componente de uma matriz em geral, sigma xx, que é, se for um meio isotrópico, igual em todas as direções. Já não linear, poderia acontecer isso aqui, ó, digamos, sei lá, alguma coisa assim. Isso aqui já seria não linear. Mutatis mutandis, para o campo magnético, tá? Você pode olhar assim, olha, magnetização, componente X, digamos, campo magnético HX, eu não preciso multiplicar pelo μ0, porque lembra da assimetria que tem no sistema internacional. Então, um meio linear vai fazer isso aqui. Então, você vai poder escrever que Mx é igual a uma susceptibilidade magnética do meio vezes Hx. E daí, naturalmente, né, o μ do material vai ser μ0 vezes 1 mais a susceptibilidade magnética. Essa aqui é a permeabilidade do meio. Magnética do meio. E essa aqui é a susceptibilidade magnética do meio. Okay? Então, susceptibilidade magnética do meio. Naturalmente, você pode definir um relativo, que é a razão entre o μ e o μ do vácuo, que vai te dar um valor relativo, que é simplesmente 1 mais a susceptibilidade magnética do material. E isso aqui geralmente varia com a frequência. Tá? Então, isso aqui, propriedades magnéticas lineares. Isso aqui é linear. Tá? Linear. Tipicamente, materiais magnéticos, materiais ferromagnéticos, te dão um contra-exemplo. Tá? Contra-exemplo. Materiais ferromagnéticos. Okay? Em materiais ferromagnéticos, você tem claramente esterese, tem saturação, etc. Então, você pode começar aqui de zero, não tinha magnetização.
você leva até um valor de campo, se você voltar, sobra uma remanência, você pode inverter o campo, aumentar e você vai criando ciclos esteréticos. Tá? Então, isso aqui seria um caso típico de materiais ferromagnéticos. Você não tem linearidade e ainda apresenta esterese. Nem todo material que é não linear apresenta esterese, né? Como uma aproximação, pelo menos. Mas, claramente, a susceptibilidade magnética, e no caso a permeabilidade magnética, que seria dada por 1 mais a susceptibilidade aqui, ela é não constante, depende de H. Depende do valor aplicado, no caso do HX aqui. Então depende da amplitude do sinal, do ciclo, no caso de ter esterese. Tá? Isso aqui é não linear com esterese, você poderia ter simplesmente não linear sem esterese. Por exemplo, se você tivesse um H aqui e uma magnetização, você começa de zero, vai até lá, e aí desliga o campo, ele não tem remanência, e ele volta para cá, ele é não linear. Porque ele não é uma reta, mas ele não tem esterese. Tá? Então aqui, por exemplo, seria uma magnetização remanente. Esse aqui seria a remanente aqui no primeiro ciclo, esse aqui no segundo. Aqui você teria um campo coercivo, etc. São definições do magnetismo. Mas o que interessa para mim aqui é que você entenda linearidade versus não linearidade. A função resposta no regime linear, ela independe da amplitude e do sinal do estímulo. Essa é a propriedade fundamental. Aí, tem uma outra questão aqui, que é a isotropia. Então, isotropia, eu vou falar rapidamente aqui, para não ficar muito mais longa do que já está essa aula, e homogeneidade. Tá? Duas características fundamentais. Então, isotropia é quando o meio é idêntico, responde igual em todas as direções. Ou seja, não existe direção preferencial. Tá? E a homogeneidade, o meio responde igual, falando de uma maneira muito coloquial, talvez, mas acho que dá para entender a ideia, responde igualmente em todos os pontos. Ou seja, não há ponto no meio distinto dos demais. São aproximações bastante pesadas, se você for ver. Tá? A isotropia significa, se nós pegarmos a susceptibilidade dielétrica, significa o seguinte: se você aplicar campo elétrico na direção de X e medir a polarização na direção de X, tá? Você pode medir também na direção de Y, que você definiu lá, 3 eixos, não necessariamente ortogonais, materiais em geral têm eixos preferenciais, se forem cristalinos são direções cristalográficas do material, tá? Mas pode ser simplesmente um conjunto de eixos ortogonais que você queira. Tá? Quando você aplica Px sobre E0x, isso dá igual a aplicar o campo em Y e dá igual a aplicar o campo em Z. Mesma magnitude de campo, mesmo valor. E aí linear, né? Que estou pensando que é linear o meio. Tá? No caso geral, o que acontece? Você, pensando na polarização dielétrica, você aplica o campo para cá e o meio anisotrópico, a polarização vai aparecer para lá. Tá? Então, essa circunstância aqui é a anisotrópica. O mesmo vale para
H e M, ou então E e J, densidade de corrente. Posso aplicar campo elétrico aqui e surgir corrente assim, ortogonal ou inclinada. Normalmente aparece inclinada, ligeiramente inclinada, não muito, mas seria anisotrópico. Tá? E mais, você aplicar o campo elétrico ao longo de um determinado eixo, o resultado da corrente, digamos, é diferente de aplicar o campo em outro eixo. Se você pegar o grafite, você tem planos, átomos de carbono arranjados de forma hexagonal no plano, que é um único plano, seria o grafeno. Você pode empilhar vários planos e você tem o grafite. Tá? Aplicar campo elétrico paralelo a um plano e medir a corrente que flui aqui no plano, dá diferente se você tiver um grafite bem cristalino, monocristalino. Tá? Se você aplicar o campo ao longo dos planos, na direção que é paralela aos planos atômicos, o valor é 1 de condutividade. Se você aplicar perpendicular aos planos, o valor de condutividade é outro. Então, quando você tem essa situação anisotrópica, isso significa que, por exemplo, no caso da polarização, você vai ter Px, Py, Pz, que é o vetor de polarização, ele vai ser conectado ao campo elétrico por uma matriz. Se eu normalizar aqui, né? ε0 é x, ε0 é y, ε0 é z. Tá? Então seria isso. ε0 aqui. Você vai ter, aplicar campo em x pode produzir polarização em y e vice-versa. Aplicar campo elétrico em z pode fazer aparecer polarização em outras direções, de tal maneira que a direção do campo não é a mesma da direção de polarização, forma-se um ângulo θ entre eles. Então isso é característica de anisotropia. E isso aqui aí passa a ser chamado de tensor. Tensor de susceptibilidade de elétrica, tensor de condutividade, tensor de o que quer que seja a propriedade que você está falando. Então, de susceptibilidade. Matrizes, você pode encontrar eixos no qual você deixa ela de forma diagonal. Você vai ter zeros fora da diagonal e só números na diagonal. Mas se por acaso, você pode supor que os Ki, JK, sejam todos zeros para J diferente de K, mas se os Kis na mesma direção, o J igual K, por exemplo, Ki XX, diferente do YY, supondo esta situação aqui, qualquer JK, J diferente de K, por exemplo, esse cara, ou esse todos zeros, menos os da diagonal, basta que um par seja diferente. Você poderia ter esse igual a esse, mas o esse diferente dos outros dois, basta, só isso basta para ser anisotrópico. Tá? Então, a isotropia significa que a matriz normalmente é representada com duas barrinhas, esse tensor, né? Normalmente é duas barras, ou então entre colchetes. Tá? Para que seja isotrópico, a única possibilidade é que seja uma constante vezes a matriz identidade. Tá? Ou seja, que a sua matriz seja assim. Todos os números iguais na diagonal e zeros fora da diagonal. Única situação em que o material é isotrópico. Tá? Via de regra, você tem anisotropia. Tá? Exemplo de situação anisotrópica. Um vidro. E isso produz birrefringência. Ou seja, você tem, de acordo com a polarização do campo elétrico da luz incidente no vidro, o índice de refração muda. E aí você pode ter o campo elétrico orientado assim, digamos, aqui é uma superfície de contato, suponha, aqui é ar e para lá é vidro. O campo elétrico chegou assim. O valor do índice de refração é 1. Se o campo elétrico chegou assim, o índice de refração é outro. Isso pode acontecer.
E nesse caso você tem um material birefringente. Tá? Tem um raio ordinário, um raio extraordinário, a imagem de um raio fica deslocada do outro, e você tem, para representar esse material, que expressar uma matriz, um tensor de índice de refração, ou de permissividade dielétrica, ou de susceptibilidade dielétrica. Tá? A mesma coisa a condutividade, no caso que eu falei do grafeno, do grafite, melhor dizendo, a condutividade do grafite monocristalino é representado por uma matriz, porque as direções do material são diferentes. Então, porém, se você pegar um grafite comum, que é policristalino, e você tomar comprimentos de onda longos, volumes grandes, e na média as orientações dos planos estão arbitrárias, na média esse material, mesmo localmente sendo anisotrópico, na média ele vai ser isotrópico. Então tem muitas situações em que o monocristal é anisotrópico, mas como você tem um material em geral policristalino, etc., na média é isotrópico. Então, a isotropia é uma boa aproximação. Então, finalmente, homogeneidade. Então, pelo menos por partes, a gente sempre vai considerar materiais homogêneos. O que significa homogeneidade? Homogeneidade significa que o meio é igual em todos os pontos. Então, isso significa que a susceptibilidade, que poderia depender da posição naquela frequência, poderia ser um tensor também, ele não depende de fato da posição. Ele pode depender da frequência, pode ser anisotrópico, mas não depende da posição. Tá? Então, o meio material é igual em todos os pontos. Querem um contra-exemplo para ficar claro? É a situação de um dia muito quente, em que você está na estrada, você está andando, tem aquele efeito de miragem. O efeito miragem é provocado por índice de refração não homogêneo no ar. Ou seja, perto do asfalto, o material aquece demais, o ar em contato expande, fica mais rarefeito aqui do que mais alto, e, portanto, o índice de refração do ar, que depende da densidade do material, densidade de partículas por metro cúbico do material, em geral, é dependente disso, vai ser menor perto do asfalto do que mais alto. E aí o raio de luz, pensando em ótica geométrica, ele chega e refrata. Isso é uma consequência da não homogeneidade do ar nesse dia quente. A temperatura induz, o asfalto aquece muito, o ar em contato muito próximo expande, e aí ele vai ficar mais rarefeito aqui, perto do solo, do que mais alto, onde o ar em tese está um pouco mais frio, e aí você tem esse efeito de refração, porque o índice de refração está variando com a altura. Ou seja, é uma situação em que você tem índice de refração variando com Z, digamos, e aqui é o eixo X, tá? Então o índice de refração, esse aqui é o eixo Z, o índice de refração varia e a luz chega aqui, ela refrata. Essa seria uma situação em que você tem não homogeneidade. O índice de refração no meio não é igual em todos os pontos. Depende da altitude, nesse caso, ou da altura a partir do solo. Tá? Mas, em geral, o que nós vamos utilizar ao longo do semestre? E isso eu faço questão de explicar, porque muitas vezes os livros texto jogam lá e não te dizem exatamente que existem premissas. E essas premissas são importantes nas conclusões. Você parte de um conjunto de simplificações. Então, nesse semestre, ou nesse curso, vamos tratar de meios lineares, isotrópicos e homogêneos. Então, é um tipo de expressão que aparece muito. Veja só,
Tipicamente, se o meio é não linear, ele vai ser não homogêneo também. E, de repente, não isotrópico também. Mas, tipicamente, você tem que responder a 3 perguntas. Tá? Linear, sim ou não? Isotrópico, sim ou não? Homogêneo, sim ou não? Tá? 2 vezes 2 vezes 2 dá 8 possibilidades. Pode ser linear, não isotrópico, não homogêneo, pode ser não linear, isotrópico, homogêneo, pode ser qualquer combinação de sims e nãos aqui. Nós estamos pegando uma bem particular. Linear, sim. Isotrópico, sim. Homogêneo, sim. A gente está escolhendo esse. É um caso dentre várias outras possibilidades. E todas as conclusões a que a gente chegará dependem desse fato. Tá? Um detalhe importante é que em ômega, e a gente vai acabar analisando as soluções em ômega, nesse caso, D é igual a epsilon E, tá? É isso que nós estamos falando agora. D é epsilon E, no fim das contas. B é igual a μ vezes H, então não preciso mais me preocupar com polarização do meio e com a magnetização do meio, porque isso já está contido dentro do epsilon e do μ do meio material. E o J, se tiver condutividade, é sigma E, ou seja, relação direta entre D e E, relação direta entre B e H e lei de Ohm vetorial válida. Tá? Então, eu acredito que eu tenha terminado na equação 7. Essas aqui são as nossas equações 8, 9 e 10, que é o que a gente vai acabar utilizando para frente. Eu encerro a aula com isso aqui. Tá? Nós vamos tratar desta situação em particular. Linearidade, isotropia e homogeneidade. Nós temos as equações de Maxwell, que valem para qualquer tipo de meio material, para qualquer situação, desde que você conheça a resposta do meio, mas nós estamos particularizando. Olha, meio linear, isotrópico, homogêneo. Certo? Até a próxima. Nos vemos na próxima, quando discutiremos leis de conservação e consistência interna.